Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos. Finalmente chegamos no final do ano. Hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro. Você deve estar ficando até surpreso com o nosso vídeo. A aula completa está indo ao ar hoje. E só está indo porque nós antecipamos esta gravação, considerando que esta é a última semana. Então, muito obrigado a você que caminhou conosco durante todo este ano de 2021. Muito obrigado pelas 13 lições que nós encerramos e agora, com os braços abertos, nós estamos esperando a chegada de um novo ano. Em nome da nossa família Betel, desta mesa aqui, da aula completa, nossos parabéns. Parabéns pela sua vida, parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo carinho que você tem pela Escola Bíblica Dominical. Parabéns por você estar assistindo esse vídeo. Que o bom Deus continue te guardando, guardando a tua família. Fique tranquilo, 2022 está chegando aí. Tenho certeza que o bom Deus estará conosco em todos os momentos. Está assegurado na palavra. O próprio Salvador disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, tranquilize o seu coração. O Deus que nos conduziu até aqui, com saúde, com graça, com livramento e com proteção, há de nos guardar em todos os dias vindouros. Tenho absoluta certeza que 2022 será outro ano marcado pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Minha expectativa é que, com dificuldade ou sem dificuldade, com lutas ou sem lutas, o Senhor estará conosco, estará comigo, estará com você e com Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, nós venceremos. Tenho certeza, estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu estou confiante, Deus estará conosco. 2022, quantos dias o Senhor permitir que vivamos sobre a face da terra, serão dias de glória, porque a presença do Senhor estará conosco e isso basta. Só a certeza de que a presença de Deus estará conosco, não precisa mais nada. Tranquilize o seu coração, o Senhor é contigo, o Senhor há de guardar a sua família, há de guardar a sua vida. Se você for fiel a Deus, obediente à sua palavra, tranquilize o seu coração. O Senhor estará conosco, ou nos livrando da fornalha, ou entrando conosco na fornalha. São essas as minhas palavras na abertura desse vídeo, te agradecendo por esse momento. E quero anunciar que aqui estamos para estudarmos a primeira lição dessa belíssima revista do próximo trimestre, programado agora já para o primeiro domingo de janeiro agora do mês que está se aproximando, que é exatamente no dia 2 de janeiro. A lição tem por título A Chamada do Profeta Ezequiel. Esta revista lindíssima, com a capa linda, que você pode tê-la nesse formato. A minha é capa dura, mas você pode ter no formato normal, com a capa normal, você pode ter no formato grande, você pode ter através das plataformas digital, ela na versão digital, e é importante que você tenha a revista para que você possa acompanhar, então, o estudo precioso que está se aproximando. Então, a nossa lição de hoje, a chamada do profeta Ezequiel. Esta revista é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, um conhecidíssimo e respeitado comentarista que já escreveu outras revistas que nós já tivemos o prazer de aqui estudarmos juntos. Novamente, pastor Valdir nos brinda com esse presente, com essa lição, essa revista tão maravilhosa. Então, nesse momento, eu já quero dar a minha saudação aqui aos meus amigos que estão comigo aqui para a gravação desse vídeo. Mas antes disso, quero lhe agradecer por compartilhar, por curtir, por se inscrever em nosso canal. Vamos ajudar a divulgar esse projeto? Ajude-nos a divulgar, você estará contribuindo para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Com essas palavras, eu já quero dar as boas-vindas aqui ao pastor William Barros, que mais uma vez está conosco aqui. Seja bem-vindo, pastor William Barros, para mais um desafio. Desta vez, a primeira lição de 2022. Muito bem, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco para mais uma aula. Nessa feita, nossa primeira aula já no início do nosso novo ano, 2022. Eu quero aproveitar aqui e associar
a nossa aula com nossa alegria de poder estar aqui cada semana com vocês, parabenizando você e sua família e que esse ano seja um ano de muitos milagres e superação para todos nós. Eu quero associar a minha alegria com o texto áureo da nossa lição, que está em Ezequiel capítulo 2 e no verso 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E a nossa verdade aplicada que diz, ainda hoje, Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, meu companheiro, para mais um desafio, né? Que Deus abençoe o senhor, abençoe o pastor William, que a gente possa continuar nessa caminhada junto. Então, sua palavra inicial aqui na abertura desse vídeo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Quero aproveitar neste início da gravação para desejar a todo o povo de Deus um ano de 2022 repleto das bênçãos do bom Deus. A bênção da paz, saúde, alegria, harmonia e que seja também um tempo de crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para o estudo da primeira lição deste novo ano que se aproxima. Os objetivos da lição que vamos estudar hoje são mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel e expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Os textos de referência que o pastor Valdir tem deixado para nós, para o estudo desta lição, Ezequiel capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Convido os irmãos para estarmos agora orando e pedindo a bênção do Senhor para este momento. Nosso Pai celestial, bendito e maravilhoso Deus, graças nós te damos por podermos dar continuidade ao estudo da Tua Palavra. Este trimestre estaremos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito continue nos conduzindo, nos dirigindo em tudo, que vidas sejam renovadas, restauradas, despertadas e fortalecidas para a edificação da Igreja e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, meus irmãos, eu destaco a verdade aplicada. Ainda hoje, Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. A expressão ainda hoje aponta para a importância. É um convite para que, ao longo deste trimestre, procuremos contextualizar cada assunto que estaremos estudando para os nossos dias, discernindo as lições que nós podemos extrair de cada assunto, tendo sempre em mente a importância de aplicarmos em nosso viver como povo de Deus. E ao longo deste trimestre, com certeza, são muitas
as lições que poderemos extrair para o nosso dia a dia. Que assim seja em cada classe, em cada oportunidade que o bom Deus nos proporcionar. Por ser a primeira lição sobre o livro do profeta Ezequiel, pastor Valdir foi feliz quando inicia esta primeira lição enfatizando o contexto histórico. Isso vai contribuir muito para o estudo deste livro. Eu destaco o significado do nome Ezequiel. Deus fortalece. Logo ao meditarmos sobre o significado de Ezequiel, já podemos contextualizar para os nossos dias, diante de tantos desafios, diante de tantas lutas e adversidades, mas o Deus a quem pertencemos e servimos, Ele é a força da nossa vida. Ezequiel era filho de sacerdote. E aí eu convido os irmãos para estarmos levando as classes a pensarem, refletirem e terem em mente as funções sacerdotais. E assim estaremos verificando quão deve ter sido desafiador para Ezequiel exercer o ministério no meio dos cativos. O sacerdote, ele era responsável por ensinar a lei ao povo. Também era o intercessor. Também ele é quem oferecia sacrifícios. O sacerdote estava ocupado, envolvido e comprometido com os serviços no templo. No caso de Ezequiel, nós vemos que ele era casado e mesmo no cativeiro, ao longo do estudo desse trimestre, veremos que ele exercia uma certa liderança entre os cativos. Tendo isso em mente, eu quero convidar os irmãos para verificarmos textos da Palavra de Deus fora do livro de Ezequiel que registram acontecimentos que antecederam o cativeiro de Ezequiel, do rei Joaquim e do grupo que foi também levado para o cativeiro. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 31, até o capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 17. Para ficar mais didático e auxiliar no preparo da lição, eu quero destacar destes textos os seguintes aspectos. Após a morte de Josias. Então, historicamente, nós estamos no tempo após a morte de Josias, do rei Josias. Lembrando que na época do rei Josias foram levadas a efeito várias reformas que contribuíram para despertar o povo de Jerusalém para que se voltasse para o Senhor, e teve um tempo em que o povo desfrutou de comunhão com Deus, de restabelecimento das atividades no templo, de reformas. Após a morte, nós vamos verificar, lendo o texto bíblico, que, na verdade, essas reformas ficaram bastante superficiais, porque assim que entrou Jeoacás, a Bíblia já vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, as reformas não produziram tanta transformação e mudanças profundas assim na vida do povo.
após Jeoacás morrer, Faraó, ou seja, Judá, Jerusalém, já estava perdendo muito da sua autonomia, porque a Bíblia diz que Faraó estabeleceu Eliaquim, ou Jeoaquim. Jeoaquim, a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e aí ficou servo de Nabucodonosor. O Império Babilônico já estava iniciando a sua investida na Palestina. Joaquim foi estabelecido como rei, mas também não foi um bom rei. A cidade de Jerusalém, ela foi cercada e aí ocorre o cativeiro. Irmãos, provavelmente Ezequiel, quando completou 30 anos, ele estava no cativeiro. Então nós podemos pensar juntos um pouco o que se passava na mente de Ezequiel. Ezequiel, quando em Jerusalém, testemunhou muito do que nós acabamos de falar, do contexto que antecedeu o cativeiro, e agora está no meio dos cativos, em pleno cativeiro, longe do templo, longe da cidade, considerando a sua mente de sacerdote, com tudo aquilo que nós dissemos antes sobre as funções do sacerdote. É nesse contexto que nós vamos encontrar Ezequiel completando 30 anos. Números, capítulo 4, versículo 3, era a idade para assumir os deveres sacerdotais. E também primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 3. Esse é o contexto histórico para o início do ministério profético de Ezequiel. O tópico 1.2 fala de exigências feitas por Deus. O pastor Valdir, ele relacionou 8 aspectos. Evidente que não vamos poder tecer detalhes sobre cada um desses 8 aspectos por conta do tempo. Mas, fazendo o meu esboço para ministrar essa aula, eu quero destacar aqui 4 aspectos. E como esses aspectos estão numerados, eu vou dizer aqui a numeração que vai facilitar para o irmão acompanhar na sua lição. Eu destaco aqui o primeiro aspecto sobre as exigências feitas por Deus a Ezequiel. E o primeiro aspecto diz sair da acomodação, sair da inércia. Isso nos remete a uma lição importante. Há uma missão a cumprir no cativeiro. É possível que a mente de Ezequiel estivesse focada tão somente naquelas atividades de sacerdote. E agora no cativeiro é como se ele talvez estivesse pensando: bom, eu não tenho aqui templo, eu estou longe da cidade, então eu não tenho como exercer o ministério. Mas eis que Deus chama Ezequiel para ser profeta. E para ser profeta não depende de lugar. Ele pode ser profeta em Jerusalém, ele também pode ser profeta fora de Jerusalém. E eu estava lendo um comentário interessante sobre essa mudança ministerial. A versatilidade de Ezequiel lhe possibilitou agir como profeta, sacerdote e pastor para a comunidade exilada. Preciosas lições nós podemos extrair deste primeiro aspecto para os dias de hoje. Uma delas é a importância do discípulo de Cristo cultivar esta versatilidade, considerando que vivemos em um tempo
tão diferente, um tempo tão mudado, mas é possível exercermos o ministério cristão no poder do Espírito Santo, na direção da palavra, é possível. Quero destacar o terceiro aspecto desse tópico 1.2, ser movido pelo comprometimento com o Senhor. Irmãos, Deus chamou, Deus escolheu, Deus envia. Acima da acolhida que o profeta ou o obreiro cristão tenha, acima do interesse que as pessoas que estão diante de nós tenham ou não, acima da aceitação. Eu estou apenas citando esses três aspectos. Qualquer obreiro, qualquer servo de Deus se sente bem ao ser acolhido, ao estar diante de um povo que demonstra interesse em ouvir a exposição da palavra e também de ser aceito. Mas nós não podemos, assim como Ezequiel, sermos movidos, estarmos interessados ou fazermos depender disso o exercício do nosso ministério. Por isso que esta é uma tremenda lição. Ezequiel demonstrou que ele estava movido pelo comprometimento com aquele que o chamou, escolheu e enviou. Assim somos nós hoje. O quinto aspecto, o escritor da lição usa a palavra se impregnar da palavra. É fundamental, era fundamental tanto para Ezequiel como para nós hoje. E quero lembrar que esse aspecto ele vai ser expandido no tópico 3.1 dessa nossa lição de hoje e também na lição 3, subtópico 1.2. Mas adiantando, apenas hoje quero deixar para os irmãos livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Um exemplo sobre alguém que procura estar impregnado da palavra. A Bíblia fala deste servo de Deus que ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Acho interessante que esse texto ele começa falando de preparar o coração. Assim como Ezequiel demonstrou, assim deve ser conosco também. Precisamos estar com todo o nosso ser envolvido e comprometido no cumprimento do ministério que recebemos do Senhor. O aspecto 7 fala da importância de estarmos conscientes. E aí cita sarças, espinhos, escorpiões. Irmãos, Deus chamou, Deus enviou, Deus escolheu, Deus capacitou, Deus deu mensagens, mas não significa que não estaremos enfrentando dificuldades, adversidades, perigos. Mateus, capítulo 10, versículo 16. O contexto desse versículo é: Jesus chama os discípulos, Jesus dá poder aos discípulos, Jesus envia os discípulos, Jesus dá a mensagem aos discípulos e Jesus instrui os discípulos. Mas, por outro lado, ele avisa: eu envio vocês como ovelhas ao meio de lobos. Encerrando, o nosso tópico 1.3 vai focar que Deus não esquece. Glória a Deus, porque Deus não esquece. Deus avisou antes do cativeiro que o povo deveria se arrepender. Deus avisou
que o povo deveria consertar os seus caminhos, que o povo deveria rever as suas atitudes. Segundo, o povo não deu ouvidos. Deus permitiu o cativeiro. Isso fica muito claro se nós conectarmos esta lição com o livro do profeta Jeremias. Deus permitiu o cativeiro. Mas atenção, o Deus que avisou e não foi obedecido, o Deus que permitiu o cativeiro, ele continua sendo o Deus da aliança. Ele continua sendo o Deus que ama, ele continua sendo Deus gracioso, longânimo, misericordioso e imutável. Deus tem um plano e ele vai levar adiante esse plano. Ele tem profeta em Jerusalém, mas ele também tem profeta no palácio de Nabucodonosor, como Daniel, mas ele também tem profeta entre o povo que está no cativeiro. Por quê? Porque quando Deus envia profeta e quando Deus fala com seu povo, é um sinal de que Deus não se esquece. Irmãos, castigo, sofrimento e disciplina também expressam o amor, o interesse e o cuidado de Deus por aqueles que lhe pertencem. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo continue nos usando, que o Espírito Santo continue nos capacitando para a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Ele venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, belíssima explicação. Podemos fechar este ponto 1, dizendo que nós aprendemos que ao receber a chamada divina, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal, bem longe, lá entre os cativos na Babilônia. E esta, meus amados irmãos, é mais uma prova, como eu disse na abertura desse vídeo, que Deus, nosso Pai, nunca, jamais se esquece daqueles que fielmente procuram lhe obedecer. Então nós podemos agora ir ao ponto 2 com o pastor William Barros. Pastor William Barros, a incumbência do profeta Ezequiel. Muito bem, pastor Prates. Depois da última palavra do pastor Marcos, eu quero continuar aqui no nosso tópico 2, sobre a incumbência do profeta Ezequiel. Vejam, só contextualizando aqui a minha fala, o pastor Marcos já trouxe o contexto histórico, nós já vimos aqui a questão de Israel dentro do cativeiro babilônico, e agora nós vamos olhar para a questão do Ezequiel e entender o seguinte, meus irmãos, o propósito de Deus nunca foi que Israel se adaptasse para viver permanentemente na Babilônia. O propósito de Deus não era a adaptação do povo de Israel lá e simplesmente se perder como nação. Jamais. E aqui cabe para nós uma lição importante. Pastor Prates, a gente nunca pode se adaptar ao cativeiro. Israel jamais poderia se adaptar culturalmente e etc. até ser consumido e acabar sendo perdido, como aconteceu com vários deles na diáspora. Então, irmãos, não se adapte com cativeiro. Você vê que quando no tempo de Davi era pastor de rebanho, Davi vivia numa região de deserto. Então, como é que fazia? Tinha que sair muito cedo de manhã, atravessar o deserto e ir para o oásis, onde tinha água e alimento. Na volta, no final da tarde, mais fresquinho, traz o rebanho pelo deserto e volta para aprisco. Então, o deserto está no meio, tanto para ir para o oásis, como para voltar para o aprisco. Ou seja, deserto não é endereço. Deserto não é teu endereço. Deserto é passagem, deserto é processo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. A mensagem de Ezequiel, o ministério de Ezequiel, é um ministério que vai visar justamente preservar o povo de Israel, sustentá-los e prepará-los para voltar para a terra da promessa. O cativeiro, ele tem caráter educativo. Ele tem caráter aqui de mudança. É uma lição amarga a ser aprendida, mas não é a destruição ou o ponto final da linha do povo de Israel. E o ministério de Ezequiel vai justamente nesse sentido. Nós vamos ver no nosso tópico 2.1, Deus usa quem Ele quer.
Deus usa quem Ele quer. Deus vai escolher Ezequiel para uma grande obra. E aqui, olha que coisa interessante, irmãos. Eu lembro aqui, quando eu era garoto, eu tinha 12 anos de idade. Nesse tempo, eu era de Oswaldo Cruz, minha mãe é de lá até hoje, aqui no Rio de Janeiro, da igreja onde era, na época, o saudoso pastor Paulo dos Santos. Inclusive, eu estive lá há poucas semanas, o pastor Marcos estava ministrando lá, o pastor Prates, no Ebom lá, hoje com o pastor Samuel, que é o pastor presidente lá, filho do saudoso pastor Paulo dos Santos, e eu estive lá pela manhã, no domingo de manhã, quando o pastor Marcos estava ministrando. Eu lembro quando eu era garoto nessa igreja, eu tinha 12 anos, a neta da irmã Darcília, que é viva até hoje, está velhinha, está com cerca de 90 anos, era líder da oração. Toda quarta-feira tinha uma oração tremenda. Teve um período que começava de manhã e às vezes até o final da tarde. E eu comecei a pregar ali também, na minha adolescência. E eu lembro que a neta da irmã Darcília tinha sido acometida de uma enfermidade, tinha feito tratamento, nada resolveu. A menina só ficava tristinha pelo canto, estava emagrecendo. E eu lembro que nessa ocasião, vários irmãos oraram. E eu estava dormindo, eu tinha 12 anos, eu estava de madrugada, Deus me acordou. E quando eu acordei de madrugada, eu não tinha muita experiência, mas eu senti fortemente meu coração para orar por ela. Orei por ela, ela devia ter uns 8 aninhos naquela época, e eu estava com 12. E eu falei, Jesus, tu pode curar ela, eu creio. Orei um pouco e voltei a dormir. No dia seguinte, aquilo não saía da minha cabeça. E eu cheguei no culto dos adolescentes na igreja. E aí, conversando, a líder do adolescente falou assim, olha, a gente está querendo fazer uma visita à neta da irmã Darcília, que está há muito tempo em casa, está doentinha. Aí eu falei, olha, no meu coração, Senhor, se é para eu ir, eu quero, tu está me tocando para orar por ela, então faz ela me chamar para ir, para poder orar por ela. Ela virou para mim, logo pensei, ela falou assim, olha, não, vamos, William, você pode preparar um versículo bíblico, leva lá para ela e orar? Na hora eu falei, então é de Deus. Mas fiquei quieto, eu era só um garoto, não era nem batizado nas águas, nem no Espírito Santo, era um garoto tímido. Chegamos lá, tinha biscoitos, suco, brincadeira, conversa, a menina lá quietinha. Por fim, eu tomei coragem e falei assim, só permite, irmã Darcília, orar pela sua neta? Ela olhou para mim admirada, pode, nós oramos. Passou 3 dias, eu estava na igreja, à noite, era um culto de quarta-feira. Quando eu estou na igreja, todo mundo estava me esperando chegar. Eu falei, o que está acontecendo? Quando eu chego, está a irmã Darcília e a neta. A netinha que estava doente. Ela falou assim, olha, aconteceu um milagre. Você acabou de orar por ela, junto com as crianças. Vocês foram embora. Ela virou para mim e falou assim, vovó, estou com fome. Tem biscoito? Tem café? E começou a comer. E disse que instantaneamente, todos os sintomas, tudo desapareceu. Então, irmão, eu era só um garoto, só tinha 12 anos de idade, eu não tinha qualquer experiência, não tinha nenhuma função ministerial, não era batizado nas águas, sequer com o Espírito Santo. Mas, irmãos, Deus vai usar quem Ele quer. Deus vai escolher o profeta Ezequiel para uma grande obra num tempo delicado, difícil, onde o povo de Israel está numa outra cultura, numa outra realidade, num sistema totalmente contrário à sua fé e princípios. Deus vai escolher. Nossa lição aqui, nosso autor, o pastor Valdir vai falar, ele vai trazer o texto nesse tópico 2.1 sobre a escolha de Davi. Davi o menor, o menos provável, não estava nem lá na hora, mas Samuel vai dizer, só vamos sentar na mesa quando o garoto chegar. E quando Davi chega, é ele que vai ser ungido como rei. Então, irmãos, Deus vai usar quem Ele quer. Talvez você diga, eu sou só mais um Silva, eu não sou nada, quem sou eu? E Deus está dizendo, eu quero usar você, eu quero usar a sua vida. Sabe, eu creio que é um tempo de Deus para você viver grandes experiências na sua caminhada, na sua carreira espiritual. O nosso tópico 2.2 vai mostrar mais ainda para nós, vai mostrar que Deus, além de usar quem Ele quer, o nosso Deus, Ele é aquele que usa aonde Ele quer. Agora, irmãos, me permita trazer aqui uma outra lição em cima disso, muito importante. Pastor Prates, olha que coisa interessante. Deus, eu estava ouvindo o pastor Marcos trazendo todo o contexto histórico, a gente vê, Deus jamais, pastor Marcos, perdeu o controle de nada. Você vê que no livro do Apocalipse, mesmo em meio à grande tribulação, quando você pega o capítulo 4 do livro do Apocalipse, a Bíblia fala que a primeira coisa que João vê, quando no versículo 1 a Bíblia diz, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois desta devem acontecer. Quando ele se vê com uma visão do céu,
Qual é a primeira coisa que ele vê? E vi um assentado sobre o trono. A palavra trono vai aparecer no livro do Apocalipse 44 vezes, para deixar claro que o livro do Apocalipse é o livro do trono, é daquele que lidera, aquele que governa. Não há um desgoverno ou uma perda de comando ou controle na grande tribulação. O tempo da grande tribulação, por exemplo, não é um tempo de desgoverno ou o mundo está de pernas para o alto na mão do inimigo. Jamais. Deus jamais perde o controle de nada. Quando a gente olha para a história de Ezequiel, a gente vai ver o quê? Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Alguém pode pensar, agora acabou tudo. Não. Lá no ambiente palaciano, Deus tem Daniel. Com o povo que restou em miséria e desprezo, o povo que sobrou lá em Jerusalém, Deus tem o profeta Jeremias. E com o povo que foi levado para o cativo, Deus levanta o profeta Ezequiel. Deus jamais perde o controle de nada. É bem verdade ainda hoje, nesse momento, aquele que a Bíblia diz que o vento e o mar lhe obedecem, tem todo o poder para mudar tudo que está errado na sua vida ou na sua história. Agora o diabo pode ter se levantado, agora pode parecer que as coisas vão de mal a pior, mas confia em Deus. Entrega para Deus esse problema. Confia no Senhor que você vai ver como Deus vai agir a teu respeito. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ah, irmãos, quantas vezes Deus vai escolher pessoas em momentos críticos, em momentos de perseguição ou tribulação severa. Talvez alguém pense, pastor, não tinha outra hora, por que agora, por que eu? Irmãos, se Deus colocou você num ambiente ruim, difícil, se Deus colocou você numa situação muito complicada, eu só posso crer que Deus tem algo muito grande na sua vida. Que Deus tem algo muito grande na sua história. Deus não colocou você onde você está por mero acaso ou por capricho. Deus tem um propósito nisso. Talvez você esteja olhando agora e não tenha enxergado ainda, mas talvez você esteja fazendo a oração errada. Talvez você esteja dizendo, Deus, me tira daqui. Talvez você esteja dizendo, Deus, eu não gosto desse lugar. Talvez você diga, Deus, eu detesto esse emprego. Talvez você diga, Deus, esse ambiente da faculdade não me serve, eu quero sair dessa faculdade. E talvez você esteja fazendo a oração errada. Quem sabe não é hora de você dizer, Deus, aonde está o milagre por trás de tudo isso? Aonde está o milagre por trás de tudo isso? O ministério do profeta Ezequiel vai ser fundamental nesse momento difícil de Israel para mantê-los agora unidos e com foco no que Deus está prestes a fazer. Em questão de 30 anos para frente do ministério de Ezequiel, o povo vai ser repatriado e voltar para a terra da promessa. Nós precisamos enxergar, irmãos, esse momento da nossa vida, esse momento da nossa história, como um tempo de oportunidade. Crises são oportunidades perfeitas para quem tem talento, para quem tem chamada, para quem tem vocação. Talvez o que muita gente está chamando de ponto final, crise ou derrota, Deus esteja chamando agora, nesse momento, de um tempo de oportunidade para você, um tempo de milagre para a sua vida. Vejam, Davi, 40 dias de Israel lá, e o Golias desafiando todo dia. Quem olhando para aquela situação não diria que aquilo era uma situação humilhante, vexatória, uma situação triste, uma crise instalada. Porém, para Davi, aquele dia não foi um dia de derrota. Davi vai matar o gigante, vai morar no palácio, vai casar com a filha do rei, vai deixar de ser um anônimo pastor de rebanho para se tornar um dos guerreiros e mais tarde o rei de Israel. Irmãos, acredite, Deus usa aonde Ele quer. E quando Deus te leva para algum lugar, quando Deus te coloca em alguma determinada posição, pode crer, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito, algo vai acontecer ali. Não esqueça, peça a Deus, Senhor, aonde está o milagre por trás dessa crise. O nosso tópico 2.3, eu avanço aqui, vai mostrar para nós uma outra coisa muito importante aqui. Ele vai dizer que além de Deus usar quem Ele quer, além de Deus usar aonde Ele quer, Deus vai usar na hora que Ele quer. Ou seja, as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas não acontecem do nosso jeito. Faço questão até de ler aqui. Olha o que diz na nossa revista. O nosso tópico 2.3 vai dizer o seguinte. A Bíblia registra o chamado de Deus ou a pessoa sendo usada pelo Senhor em diversos momentos. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus usar uma pessoa ou realizar uma obra.
O profeta Eliseu, em uma determinada ocasião, disse que Deus não lhe havia revelado algo sobre a situação da sunamita. Abacuque ficou à espera de respostas de Deus. É fundamental nos submetermos ao momento de Deus. Olha que coisa interessante. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e fazer uma advertência importante. Sabe, irmãos, nessa questão de estar pronto para a hora de Deus, às vezes a gente vê pessoas, acontece muitas vezes com quem é muito usado por Deus, por exemplo, em dons, profecia, revelação, e às vezes nem sempre Deus quer usar a gente, nem sempre Deus revela seus segredos, nem sempre naquele dia Deus vai te usar para curar pessoas, às vezes as coisas não acontecem. Cada culto é uma escola, cada culto é um aprendizado. Irmão, se Deus usa você, se você é um instrumento na mão de Deus, se Deus lhe revela segredos, se Deus lhe usa em profecia ou em revelação, irmão, a gente precisa entender que há uma linha muito tênue aí entre ser usado por Deus e tentar usar Deus. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você está num culto, ministrando, e naquele culto Deus não quis lhe revelar nada. Irmão, não fala o que Deus não te deu. Se Deus não deu, não fala. Se Deus não mostrou, não fala. Prega a palavra, ensina, admoesta, canta um louvor, mas nunca ultrapasse esse limite. Sabe? A gente precisa aprender com a lição de hoje como está aqui. Deus usa na hora que Ele quer. Quem aqui já não experimentou a sensação de naquele dia que você pensa assim, eu estou vazio, hoje eu estou sem nada, olha, eu estou com nada hoje. De repente, o pastor chega para você, imagine, eu estou na igreja lá, o pastor Marcos é meu pastor, por exemplo, e fala assim para mim, William, prepara uma palavra essa noite, pode ser? E eu falo dentro de mim, meu Deus, eu estou com nada hoje. E justamente naquele dia que eu pensei que eu estava totalmente falido naquela noite, é o dia que alguém chega no final e diz, olha, eu ia me matar, mas essa palavra mudou minha vida. E eu estou entregando minha vida a Jesus hoje. Alguém volta depois e diz, olha, eu fui curado naquele culto. A doença sumiu, eu fiz o exame e não tinha mais nada. E você pensa que nada ia acontecer. Então, Deus faz na hora que tem que ser. Então, guarda essa lição preciosa. Evite, tome cuidado. No dia a dia da igreja, no culto, no processo do dia a dia, o que eu estou trazendo aqui acontece muitas vezes. Quem aqui já não se deparou com situações parecidas com essa? Porém, irmãos, ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde por ficar em dependência de Deus. Se Deus falou, amém. Deus não falou, eu não falo. Se Deus quer curar, Ele vai curar. Se Deus não quer curar, amém. Eu lembro de uma ocasião aqui na nossa igreja mãe que teve uma campanha de curas com o pastor Lino Teodoro. Isso tem alguns anos isso. E na época tinha a nossa Rádio Continental aqui. E eu vim participar no dia seguinte do programa da Rádio Continental. E eu senti no coração de trazer uma palavra aqui na rádio sobre 4 razões por que pessoas não eram curadas. Quando eu estava começando a falar, o diretor da rádio apareceu, olhou para mim e falou assim, com o olho arregalado, e falou assim, rapaz, quando eu terminei de falar, ele virou para mim e falou assim, rapaz, por que você trouxe essa palavra? Eu falei, eu senti de falar isso. Ele falou, olha, tem gente que ligou para cá, gente que saiu da igreja chateado porque não foi curado. Veio na campanha aqui na igreja mãe e não foi curado. Por que eu não fui curado? E eu mostrei naquela palavra o seguinte, tem gente que não é curado por várias razões. Deus não quer curar a pessoa. Às vezes Deus quer levar aquela pessoa. Às vezes a pessoa não foi curada porque ela precisa, aquelas doenças estão mantendo lá na igreja. Eu até trouxe na época uma ilustração que eu já trouxe aqui em aula de uma pessoa que me pediu por orar que ela era paralítica, tinha tomado um tiro nas costas. E ela disse para mim que a hora que ela saísse da cadeira de roda, ela ia matar o cara que fez isso com ela. Quer dizer, se Deus tivesse curado aquele irmão, ele teria sido cúmplice de um assassinato. Então, com esse tipo de coração, como é que a pessoa poderia ser curada? Irmãos, eu fui trazendo isso. Então, a gente precisa estar preparado para entender que Deus vai usar na hora que Ele quer. Então, fica com essa palavra, sabe? Nosso tópico 2, a incumbência do profeta Ezequiel. Deus usa quem Ele quer, Deus vai usar onde Ele quer e Deus vai usar onde Ele quiser e na hora que Ele quiser. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, fechando brilhantemente o ponto 2 aí. Podemos dizer que, fechando agora esse ponto, nós aprendemos que a missão do profeta Ezequiel, dada por Deus, nos mostra, assim como foi bem claro no testemunho pessoal dele, que Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer e no momento em que Ele quer. Então, quem, onde e quando
são prerrogativas do nosso Deus e a Ele toda a glória. Pastor William, muito obrigado. Vamos continuar então no ponto 3 agora. Um profeta com vocação visionária. O nosso tópico 3, pastor Prates, ele vai trazer para a gente um outro ensinamento também muito importante. Um profeta com vocação visionária. É sabido, pastor Marcos inclusive falou isso, o ministério de Ezequiel vai dar ênfase muito às visões que Deus lhe dá. Deus falou muito com Ezequiel em forma de visões. E o nosso logo no início aqui, tópico 3.1, vai mostrar uma dessas visões, que é a visão do rolo de um livro. Ezequiel é chamado por Deus para admoestar ao povo de Israel que está em cativeiro, para que esse povo não se contaminasse, não se perdesse e que aprendesse com as lições que levaram eles até aquele momento, até aquele castigo, até viver aquela experiência do cativeiro. É uma lição que não poderia ser esquecida. É incrível como a gente tem memória curta com relação a esse tipo de aprendizado na nossa vida. Ezequiel vai ter uma visão de um rolo. Inclusive, num paralelo, é muito parecido com o que acontece com João, lá no livro do Apocalipse. Da mesma forma que João, a Bíblia diz que Ezequiel vai ter uma visão de um rolo, escrito por dentro e por fora, e é dito para ele que comesse aquele rolo. E quando ele faz isso na visão, a Bíblia diz que era para ele no paladar doce como mel. Essa doçura da mensagem tem a ver justamente com o privilégio de ser um porta-voz ou um instrumento nas mãos de Deus. A doçura da mensagem tem a ver com o poder que ela tem de mudar e salvar aqueles que ouvem, acreditam e colocam em prática na sua vida diária, na sua experiência como crente em Deus, daquilo que Deus fala com ele. Então, quando Ezequiel recebe essa mensagem e vai despertar o povo de Israel, vai nos trazer também hoje uma lição que a gente precisa guardar aqui. Nós vivemos em tempos, irmãos, que muitas pessoas acabam banalizando, inclusive, a importância da palavra. Vejam que um ponto interessante sobre isso, com todo o aumento da tecnologia, veja que tem gente que nem leva mais Bíblia para a igreja. As pessoas não carregam mais Bíblia. Alguns, na hora do culto, você vai ler um texto, a pessoa pega o celular. Outro dia eu cheguei num culto e o pastor da igreja e uma pessoa que foi ministrar não tinha Bíblia. Ela pegou o celular, botou na mão, começou a teclar e leu e pregou e fez toda a leitura do culto com o celular. Eu não estou dizendo, irmãos, que em momentos que sejam necessários isso, por exemplo, a pessoa está vindo do trabalho, não foi em casa, teve que ir direto para a igreja, ou então a pessoa está no trabalho, está viajando, está ali, tem a oportunidade de ler a Bíblia com aquela facilidade da internet, do celular, ótimo, é uma ferramenta a ser utilizada. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando a gente perde aquela questão de olhar para a Bíblia como um privilégio, com reverência, é a palavra de Deus, poder carregar a palavra, de usar a palavra na mão, de dizer assim, poxa, eu estou com a palavra de Deus aqui, é o respeito que eu dou à palavra, é o valor que eu dou à palavra, sabe? Pessoas patriotas, sabe, param diante do hino nacional, diante da bandeira do seu país, sabe? Param naquele momento e demonstram apreço e honra aquele momento. Isso é justo, é certo. Agora, se fazemos isso com a bandeira, fazemos isso em muitas ocasiões com o hino nacional, como deveríamos tratar a palavra de Deus? Sabe? Irmão, não perca o hábito de levar a Bíblia para o culto, não perca, sabe, de enxergar nisso um privilégio, tratar a Bíblia com honra, tratar a palavra de Deus com o devido valor. E ao mesmo tempo que possamos aprender as lições da história, as lições do passado, as lições do cativeiro, as lições dos tempos difíceis, as lições que nos levaram, das situações que nos levaram até o problema de agora. É preciso aprender com essas questões. Israel seria admoestado pelo profeta Ezequiel justamente contra esses perigos, sabe? A mensagem de Ezequiel seria também uma mensagem de exortação, uma mensagem de despertamento espiritual, para que eles produzissem frutos de arrependimento e que esses frutos fossem finalmente produzidos num tempo onde Deus traria seu povo de volta para a terra da promessa. Porque, afinal de contas, a gente está só começando o livro de Ezequiel, vai ter muita coisa ao longo desse trimestre. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui é saber que o objetivo de Deus em levantar aquele profeta e trazer palavras tão importantes, palavras de exortação e de edificação e despertamento, é justamente porque o propósito de Deus era trazer um tempo de mudança
de refrigério e de restauração para o seu povo. E eu creio que assim mesmo Deus tem para a sua vida e para a sua história. Tempo de mudança, tempo de refrigério e tempo de restauração. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos seguir juntos ao longo desse trimestre. Tem muita coisa boa para a gente. Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor William Barros, trazendo aí o seu comentário inicial aqui no ponto 3. Vamos então, pastor Marcos Santana, com a seu comentário, sua conclusão, nesse ponto, para a gente fechar então a lição 1, ok? Muito obrigado, pastor Prati. Irmãos, permitam-me, para ficar uma exposição mais didática e depois fazer um link de uma visão com a outra, iniciar a reflexão pela visão dos querubins. No final do capítulo 1 de Ezequiel, versículo 28, nós vamos encontrar estas expressões: vendo cair. É interessante que antes de Deus efetivamente falar com Ezequiel sobre esta missão que estava lhe entregando para ser atalaia, profeta no cativeiro, primeiro Deus manifesta a sua glória, o seu poder, a sua santidade por intermédio destas visões que nós encontramos no capítulo 1. E aí, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque Ezequiel estava no meio dos cativos. Estando eu no meio dos cativos junto ao rio. Ele não está no templo. Ele não está na cidade de Jerusalém, ele está no meio dos cativos. Isto nos faz lembrar que é como se fosse um lugar improvável, longe do templo, mas neste lugar improvável, nesta hora improvável, é que Deus se manifesta para Ezequiel, manifesta a sua glória e a sua santidade. E nós vemos que, ao final, Ezequiel, ele cai. Portanto, essa experiência dessa visão dos querubins lhe trouxe quebrantamento, contrição, e aí nos faz lembrar da experiência de Moisés, registrada em Êxodo 3, a experiência de Isaías, registrada em Isaías 6. A seguir, o capítulo 2, nós vamos ver o rolo de livro. Portanto, eu quero fazer esse link, essa conexão. Vendo cair, caiu. Agora é como se Ezequiel estivesse preparado para ouvir a palavra de Deus. Porque o capítulo 2, versículo 7, nós encontramos: mas tu lhes dirás as minhas palavras. Versículo 9, mão que se estendia com um rolo escrito por dentro e por fora. Após o quebrantamento, após a contrição, após aquela visão gloriosa da santidade de Deus, da glória de Deus, é como se Ezequiel estivesse pronto para receber o rolo. A mensagem deveria se tornar parte de Ezequiel. É como se Deus estivesse preparando todo o ser de Ezequiel para receber a palavra de Deus. A Bíblia diz que é importante a importância de ler e conhecer, não apenas receber, mas ler e conhecer. Ter sempre diante de nós
as Escrituras sagradas. E outra lição que podemos extrair é a importância de termos habilidade no manuseio das Escrituras. Nos faz lembrar do início do ministério de Jesus, quando ele entra na sinagoga lá em Nazaré. Lucas, capítulo 4, versículo 17, diz que ele abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito. Jesus tinha habilidade no manuseio das Escrituras. Ou seja, irmãos, não apenas receber, mas ler, conhecer e ter habilidade no manuseio. Ele achou o lugar em que estava escrito. Assim deve ser cada membro do corpo de Cristo, no exercício da obra do ministério, ter habilidade com as Escrituras. E uma última lição que podemos extrair: esta visão, a visão do rolo do livro, lembra que a mensagem vem de Deus e está registrada no livro. Deus decidiu que sua mensagem fosse escrita. Que bela lição! As visões, as imagens, o resplendor do capítulo 1 foi preparar Ezequiel para receber as Escrituras. Oh, que lição maravilhosa! Deus decidiu que a sua mensagem fosse escrita. Às vezes encontramos imagens, som, luz e ação, mas nada substitui as Escrituras sagradas. E por último, visão de juízo e restauração. Isso me fez lembrar de Atos, capítulo 20, versículo 27, quando Paulo está falando com os anciãos em Éfeso, ele disse: vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Então aí está incluído as advertências, as promessas, o juízo, salvação, fé, comportamento, bênçãos, exigências, castigo, restauração, todo o conselho de Deus. Plano de Deus. Está incluído aí o castigo e a restauração. Fazem parte do plano de Deus, porque Deus castiga quem Ele ama, Deus castiga a quem Ele recebe como filho e visando sempre a restauração. E por último, podemos deixar aqui como introdução, porque é um assunto que vai ser expandido em outras lições, nessa visão do livro escrito por dentro e por fora, contendo juízo e restauração, nós vamos encontrar esse binômio: ação de Deus e responsabilidade humana. Ação de Deus e responsabilidade humana fazem parte de todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza, nos ensine para a edificação da Igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando brilhantemente aí, como sempre faz, o nosso ponto 3. Podemos dizer que nós aprendemos que a experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro de seu ser. E como isso acontecia? Como vimos aqui no estudo dessa lição, através de visões, como a visão do rolo de um livro, a visão dos querubins, a visão do juízo e restauração, entre outras. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa, ao longo desse trimestre, nos aprofundar cada vez mais no estudo desse livro tão precioso. Será um trimestre fantástico. Antes de nos despedir com a oração, eu preciso fazer aqui um aviso.
a nossa campanha do sorteio das 4 revistas de capa dura. Ele encerrou agora no dia 26, né? Então nós estamos trabalhando para fazer aí a melhor forma de como fazer essa divisão, para onde nós vamos mandar, quem é que vai ser o sorteado. Está tudo muito bem preparado, a equipe está trabalhando, está tudo muito justinho e nós anunciaremos aqui na próxima aula. Próximo vídeo, quando você estiver acessando o vídeo da lição de número 2, você vai tomar conhecimento quem foi o ganhador ou quem foram os ganhadores, porque mandaremos um conjunto para cada pessoa, um sorteado em cada região. Um no norte, um no nordeste, um do sul, um do sudeste e um do centro-oeste. Mas você, se não for o sorteado, não fique triste, porque você ainda tem a oportunidade. A nossa diretoria liberou durante todo o mês de janeiro um preço especial para quem quiser comprar o combo de R$100 por apenas R$70. Você vai ter a possibilidade de adquirir esse conjunto para você guardar em sua biblioteca para consultar quando necessário for, ok? Próxima aula, querendo o bom Deus, estaremos aqui de volta para o estudo da lição de número 2, o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. E assim chegamos ao final. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora e oramos para que a sua escola dominical cresça, que 2022, caso o Senhor Jesus não venha buscar a sua igreja, que a sua igreja, você agora, na igreja que você congrega, que você é pastor, ou que você é aluno, que você está participando, que esta igreja local, ela possa crescer, ela possa ter mais gente vindo para a escola dominical. Esse é o nosso desejo, até que ele volte. É por isso que estamos aqui, trabalhando e lutando e se esforçando para que cada igreja cresça com mais gente interessada pelo estudo da Bíblia, mais gente conhecendo a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. E eu quero agradecer os meus amigos, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, muito obrigado. Foi um ano difícil, mas nós passamos aqui juntos e querendo o bom Deus, a semana que vem continuaremos ao longo de todo o ano de 2022. Vamos nos despedir em oração? Curve a sua cabeça agora, se você puder fechar os seus olhos, se você puder pensar agora, nesse momento tão precioso, vamos orar agradecendo a Deus por esse trabalhar e não esqueça, coloque os nossos nomes na sua oração. Pastor Marcos e a sua família, pastor William e a sua família, eu e a minha família, o Alex e a sua família e toda a família Betel. Não deixem de orar por nós. Meus amados irmãos, vamos orar agora, terminando a nossa aula e aproveitando, junto com os pastores aqui, desejando a você e a toda a sua família um ótimo 2022, na bênção de Deus, que tenhamos um ano muito melhor, um ano de superação, de refrigério e que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar. É muita alegria poder chegar até você durante todo esse ano. Eu aproveito esse momento aqui para louvar a Deus e agradecer ao pastor Prates, pastor Marcos, a nossa diretoria, nossos bispos, pela confiança e pela oportunidade que me deram também de estar com eles aqui, aprendendo e participando. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula. Dessa feita, esta aula chega, Senhor, ao lar, chega a cada aluno e professor no finalzinho do ano de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, permita que essa palavra, que essa aula possa tocar muitos corações. Estamos, ó Deus, dando o pontapé inicial no próximo trimestre, agora estudando Ezequiel, e que esse novo trimestre possa marcar a nossa vida, a nossa experiência cristã. Ó Deus, sê com cada um dos teus filhos. Ó Deus, trata com cada um conforme as suas necessidades. E que esse ano de 2022 seja um ano de milagre e de restauração. Pai, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.